que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, é necessário a acuidade da percepção do indivíduo no aspecto da ressonância dos ensinamentos na nossa intimidade, para que isso possa, então, trazer não tão somente conforto, mas também esclarecimento. Ok? Porque a doutrina de Jesus, ela veio para consolar, né? Mas com muito mais propriedade para trazer conhecimento. E o conhecimento vai nos prestigiar a competência evolutiva. Então, nós vamos percebendo que é 4, e 4 também são os elementos, né? Os elementos são 4. O fogo, que nós vamos encontrar no Evangelho, muito interessante na fala de João Batista, quando ele batizava as margens do deserto, com a água para o arrependimento. E aí vai compreender aí um aspecto muito interessante do simbolismo da reencarnação, porque Jesus vai falar que o reino dos céus, ou o reino de Deus, até João Batista tem se tomado pela violência. E ele usava da água, né, para o arrependimento, ou seja, é através do processo reencarnatório. Porque, não obstante tratar-se de um anjo, de um espírito de altíssima hierarquia, segundo Jesus dissera que dos nascidos de mulher, no Evangelho de Mateus, João Batista era o maior, mas que no reino dos céus, no reino de Deus, ele era o menor, em comparação ao aspecto crístico, de evolução, o anjo está abaixo do Cristo, né? Então, nós vamos percebendo que há uma consideração muito interessante e os evangelhos vão alinhando isso. Então, o fogo é para a purificação, porque João Batista vai dizer, por agora eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um outro que vos batizará com fogo e Espírito Santo. E o fogo é o simbolismo da purificação. André Luiz, uma frase muito interessante, ele fala que não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. Então, é através do fogo é que se faz a têmpera do metal mais forte. A água, como já falamos, a reencarnação, o renascimento, o refrigério, o consolo, o que descedenta e o que dá vida. Porque o nosso planeta Terra, na realidade, era o que o homem caminha pela Terra, né? Se fôssemos aquáticos, íamos dizer que é o planeta Água, na fala bonita do poeta da música, né? Terra, planeta Água. O ar é algo interessante, porque é o etéreo e vai tratar do mundo espiritual. Na nossa assimilação hoje, um aspecto mais consubstanciado aos postulados doutrinários. E a Terra é o mundo físico. É a vinha em que nós nos encontramos na atualidade, porque o Emmanuel fala que a vinha é o universo inteiro, ou seja, nós podemos hoje assimilar que são os multiversos, né? As casas do Pai estão por todos os sóis, por todas as constelações, por todos os mundos, né? Mas aqui no nosso planeta é uma das moradas e a casa que nós estamos instalados como moradores temporários, fazendo as nossas expiações e provas. Porque o planeta Terra é um desses mundos que tem no seu processo de evolução a consideração da segunda categoria na hierarquia. Então, é um mundo de expiações e provas. Expiar o nosso passado e provas, que é um processo constante. O espírito sempre sofrerá pelas provas até a sua ascensão, até a sua evolução, no sentido em que ele alcance uma hierarquia crística, quando ele, então, tem o domínio, o conhecimento completo e mais profundo sobre o fluido, e até poder atuar nos fluidos como Jesus o pode, né? Inclusive na sua própria condição de arquiteto cósmico, arquiteto sideral, onde ele, atuando com outros Cristos, é capaz até de conformar mundos que sejam habitados por espíritos que estarão sendo ali
aperfeiçoados através dos processos da lei, de causa e efeito, através das reencarnações, através das sucessivas existências, né? Bom, então nós vamos aí percebendo aspectos bem interessantes. Agora vamos falar dos evangelistas, né? O primeiro, Mateus. No capítulo 10 de Mateus, a convocação dos discípulos, ou o chamamento dos discípulos. Discípulos por quê? Durante o momento em que eles vão estar presentes, naqueles 3 anos do messianato é o tempo doutrinário em que Jesus esteve na Terra, e aquele colégio de discípulos, durante o momento em que estavam como aprendizes, eles eram alunos. Eles se tornam apóstolos após a ascensão de Jesus, e eles então ficariam tomando conta das ovelhas, como o próprio Jesus considerou. Agora o compromisso é de vocês. Eu fiz a minha parte, eu vos preparei, e agora eu vos envio, né? Para que vocês deem a continuidade. E aí, posteriormente, vai chegar Saulo de Tarso, na sua conversão como Paulo, inclusive para que pudesse hoje estar nas nossas mãos os ensinamentos. Porque ele foi o apóstolo dos gentios, né? Então, Mateus, seu nome era Levi, ele era um publicano, e lá vai dizer, no capítulo 10 do chamamento dos discípulos, que Levi estava sentado na coletoria. E Jesus foi passando e o chamou, e algo muito interessante aconteceu. Como que de inesperado na sua própria intimidade, algo comoveu de maneira tal, ele sentiu um chamamento e automaticamente ele se levantou e seguiu Jesus. Olha que coisa interessante. Na fala de Jesus, ele diz o seguinte: o pastor, ele é reconhecido pelas suas ovelhas. Quando o pastor faz a menção com a sua voz, a ovelha ouve e segue. Então, ele vai trazendo aí uma parábola, né? É porque, na verdade, Levi tratava-se de uma das ovelhas muito próximas do aprisco de Jesus. A gente vai percebendo a questão muito humana dos discípulos, porque tratavam-se de espíritos ainda no processo de evolução, não obstante eles fossem muito mais evoluídos do que nós. Muito evoluídos do que nós. Jesus dissera que eu vim primeiramente para os ovelhas desgarradas da casa de Israel. Eram espíritos que tinham uma ideia de um Deus único, porque os capelinos, né, das 4 raças adâmicas que vieram de Capela, exilados de Capela, para esse mundo de desterro, um mundo de expiações e provas, foram 4 raças, né? Foram a raça ariana, a raça hindu, os hebreus e os egípcios. Os mais evoluídos eram os egípcios. Estavam à frente em todos os aspectos, inclusive até de espiritualidade. Trazia uma ideia muito interessante de evolução, não obstante também não tivessem muito certo a questão da reencarnação, porque para eles é muito complicado, né? Sair de um mundo muito superior e vir para um mundo em que estava muito atrasado em relação àquilo que eles viviam. Por isso é aquela ideia da metempsicose, a encarnação ou a reencarnação do ser nominal no corpo animal. Inclusive, eles até adorando alguns deuses nessa forma. É porque a ideia que eles traziam da metempsicose. E o que os budistas também acreditam, que o homem, após contrair algum débito, ele pode encarnar ou reencarnar no corpo de um animal. E hoje nós sabemos que não existe a metempsicose, mas sim a metempsomatória, ou seja, a reencarnação, a paligenesia na fala dos gregos da antiguidade. Né? Porque é bem categórico Allan Kardec com os espíritos, de que o espírito não retrograda na sua evolução. Então não tem condição disso acontecer, não. Na própria encarnação eu quero nascer um cachorrinho. Isso não tem jeito, não. Você pode até querer, mas não tem jeito. Tá? Você pode ter acesso até uma pessoa com ele de um cachorrinho, talvez, né? Se for, tá até bom, porque os cachorrinhos têm algo muito especial. Bom, vamos antecipar. Então, ele veio para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, e nós vamos percebendo esse compromisso de Mateus, Levi,
né, o publicano, que aceitou esse compromisso, seguiu a Jesus, e ele tratava-se de um dos mais intelectuais do grupo dos judeus. Porque o mais inteligente de todos era Judas Iscariotes, mas ele não era judeu. Ele não era judeu, certo? Bom, aliás, era o único judeu, os outros eram galileus. Né? É muito interessante, porque ele vai ser um verdadeiro jornalista. Ele vai trazer o seu evangelho com uma composição bem mais extensa, justamente por isso. Porque ele, como que acompanhava e fazia a compilação. Era como que aquele repórter que ia fazendo a anotação. E é tão verdadeiro isso, para nós espíritas, que nós vamos ver Emmanuel dizendo que Paulo, de Tarso, após a sua conversão, ele, quando ia fazer as pregações, ele fazia compilação dos escritos de Levi, que estavam em pergaminhos. Então, ele fazia a compilação e deixava ali na igreja. É até um fato interessante que ele está com Barnabé e eles são assaltados, porque eles estavam falando de um grande tesouro, um tesouro muito perigoso, que o assaltante escutou, os assaltantes escutaram aqui, dão um babá, né? Isso deve ser um mapa. Aí pegou aquele bolo de pergaminhos, e aí Barnabé vai dizer assim, mas que coisa, agora nós estamos sem o evangelho, aí tinha outros escondidos. Não temos um aqui. Mas que bom que eles roubaram justamente o evangelho, né? Que é o verdadeiro valor. Quem sabe se eles se deteram na apreciação da leitura e ali aprenderam o verdadeiro caminho para o tesouro, que é a vida imortal. Então, Levi, Mateus, ele é simbolizado pelo homem. Por isso que no princípio do Evangelho, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Ele vai falar sobre como Jesus vem desde de Davi. E a gente vai perceber, né, em algumas falas, por exemplo, o cego de Jericó, quando ele ouve que Jesus está passando, ele vai gritar, Jesus, filho de Davi. Né? Ele vai gritar até que seja atendido. Jesus, filho de Davi, porque era aquela tradição de que ele viria da linhagem de Davi. Então, nós vamos perceber que Mateus tinha um compromisso muito direto com o povo hebreu. Ele vai trazer, né, essas considerações que chamem muita atenção e ele vai focar muitas coisas do Velho Testamento, que era o compromisso dele também, né, com aquele povo, para falar de que tratava-se de Jesus, a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus. Então, ele enfatizou todas as promessas que foram feitas no Velho Testamento. Ele, justamente porque ele falava diretamente para o povo hebreu, para o povo judeu, no Velho Testamento tem uma fala de que não invoqueis o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando ele ia usar o que os outros usam, o reino de Deus, o reino de Deus é semelhante nas parábolas que Jesus falava. Né? A que compararei o reino de Deus? Era Jesus falando. Mas ele vai falar o reino dos céus. Justamente porque ele se resguardava nesses princípios. Era um indivíduo muito inteligente, muito preparado para estar ali naquela condição. Então ele vai falar do reino dos céus e vai usar inclusive no plural. Ele poderia falar o reino do céu. Ele fala o reino dos céus. Porque na realidade é céus. Cada um de nós tem uma assimilação de evolução e, obviamente, um entendimento do que seja a consciência divina, Deus. Cada um vai ter uma assimilação de Deus. Ninguém vai entender Deus da mesma forma. Né? Cada um tem a sua particularidade de acordo com o seu potencial de assimilação. Ele foi um testemunho ocular, como nós dissemos, né? Ele acompanhou, inclusive, aqueles fatos mais extraordinários em que Jesus apresenta, por exemplo, na Transfiguração, no Monte Tabor, está lá ele, João e Tiago, irmão de João. E eles estão ali naquele momento em que só os três estavam presentes. Quando Jesus transfigura-se diante deles, e ocorre aquela materialização luminosa em que
Elias e Moisés aparecem e começam a conversar com Jesus. Então, ele realmente estava presente em momentos muito especiais. Assim como Tiago e João, nós vamos perceber isso mais à frente, em outros momentos. Então, os seus pergaminhos foram utilizados por Paulo. É interessante que o próprio mestre de Paulo, Gamaliel, ele também ganhara de Levi diretamente os pergaminhos. Passou a estudar os pergaminhos. Inclusive, ele que dá as cópias do pergaminho. Aliás, ele tinha memorizado. E aí ele dá de presente seus pergaminhos para Saulo já convertido. E aí tomaria uma nova personalidade, a personalidade de Paulo de Tarso. Inclusive, ele vai dizer da sua conversão que ele mudou apenas a primeira letra do seu nome, de Saulo para Paulo, que é o mesmo significado em grego e romano, significa pequeno. Porque ele falava que não podia perder o Saulo de vista, ele tinha que, né, olhar bem como é que era o Saulo para poder consertar aquilo que era necessário, e porque ele se considerava muito pequeno na sua conversão. É um exemplo extraordinário para nós, né? Então, nós vamos percebendo, assim, que tratava-se de uma pessoa muito inteligente, muito bem preparada, e que traz a sua participação, a sua colaboração com muita clareza, com muita lucidez. O Evangelho de Mateus, ele é extraordinário, do princípio ao fim. Muito interessante mesmo. Porque nós vamos encontrar considerações ali que não estão em todos os outros, mas que, como diz, ele é sinótico, estão em outros, mas com mais abrangência. O segundo evangelista é Marcos, né? Mateus foi apóstolo. E Marcos? O que foi Marcos? Marcos foi apostólico. Ele foi discípulo de apóstolo. Ok? Ele era uma criança no tempo em que Jesus estava lá com seus discípulos. Inclusive, quando Jesus está sendo preso, tem um jovenzinho que está envolto com um cobertor, e aí os soldados puxam o cobertor e ele sai correndo nu, fugindo. Então, trata-se de Marcos, que estava ali observando, porque já espreitava desde a sua infância os fatos em torno dos discípulos, que fazia parte de um espírito também preparado, que posteriormente, com o tempo, com a maturidade, ele vai estar colaborando com a própria escrita do segundo evangelho, na sua sequência que nós temos, né? Nós vamos perceber que ele era realmente muito jovem e não tinha, assim, muita maturidade para acompanhar Barnabé e Paulo, e sempre havia uma discussão entre Barnabé e Paulo, porque queria que o menino acompanhasse para que ele pudesse estar se preparando. E Paulo dizia, não, mas as viagens são muito longas, são muito dolorosas, com muita intempérie, com muita dificuldade. E aí teimava, chegava um determinado momento, e ele não dava conta de acompanhar, chegou um momento até que os dois se separam, porque tinha que trazer o menino de volta para a família, porque ele era muito jovem, e não dava conta de acompanhar, porque Paulo, ele era muito persistente, ele enfrentava as intempéries do tempo, as dificuldades todas do caminho, e continuava no seu trabalho, com muita persistência, né? Então, ele é o menor dos evangelhos, ele tem só 16 capítulos, e é como se fosse uma síntese do Evangelho de Mateus. E a gente vai percebendo um enfoque muito interessante, porque ele escreveu esse Evangelho bem posteriormente. E está muito baseado nas memórias de Pedro, porque ele associou um daqueles próximos ali da Igreja do Caminho, que posteriormente seriam chamados de cristãos, né? Ele tem uma coisa interessante, tem uma particularidade. Não obstante ele tenha somente 16 capítulos, ele vai narrar 31 versículos de feitos de Jesus que não está nos outros. É muito interessante.
Não existe relato a não ser no seu evangelho. E ele tem, por simbologia, o leão. Mateus, o homem, ele, o leão. Aí tem aquela questão, o leão da tribo de Judá, o leão de Judá, o leão como aquele animal mais feroz, mais potente, capaz de uma certa forma, vencer a aridez do deserto, né? E é algo muito interessante que ele foi discípulo também de João Batista, de uma certa forma, né? Apesar de jovenzinho. Então, nós vamos perceber que tem uma ligação, uma interligação muito entrelaçada entre os discípulos de Jesus, e ele, na condição apostólica, não foi discípulo direto de Jesus, não obstante acompanhasse, né? Desde o processo da introdução com João Batista. O terceiro evangelista, qual é mesmo? Lucas foi apóstolo? Lucas foi apóstolo de Jesus? Foi? Não. Lucas foi apostólico. Porque ele não conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus. Era um ser de um nível social muito elevado, que inclusive ele era médico, e para estudar medicina, naquele tempo, a importância era muito grande no templo, porque os sacerdotes é que tinham as faculdades da medicina. Inclusive, quando Jesus curava o leproso, ele falava assim, não fala para ninguém, mas antes apresenta-te ao sacerdote para que se cumpra aquilo que está legislado por Moisés. Por isso que na parábola do bom samaritano, Jesus vai falar do homem que foi açoitado e que foi deixado ferido, semi-morto. Ele vai falar que quem vai passar primeiro é o sacerdote, depois ele vai falar que o levita, né? Porque o levita também tinha as atribuições do templo. Mas o primeiro é o sacerdote, ele tinha as funções de médico. Tanto que quando o leproso era curado, eles colocavam em quarentena e observação, e tem lá no Levítico, lá, o procedimento que era feito para o leproso, camarada, era tanta coisa que o leproso, muitas vezes, queria continuar leproso, tanta coisa. Que era, gente, isso é só um aspecto cômico, né? Porque imagina, ficar livre, principalmente, através da luz de Jesus, de uma doença dessa natureza, né? Na verdade, não é uma doença, é uma sujidade da alma, segundo os Espíritos. Então, eles tinham essa função. E aqueles que estudavam no campo da medicina, principalmente porque estavam fora, ele não era judeu, porque ele nasceu na Grécia. Mas ele era de origem judaica. Ele era descendente de hebreu. Tanto que ele tinha a dupla cidadania, grego e judeu. Certo? Lucas. E ele estudou, obviamente, a medicina junto àquele povo grego que era muito avançado em termos de ciência, de filosofia, né? E a própria assimilação das religiões no aspecto filosófico pelos gregos foi algo assim impressionante, seus pensadores. Então, Lucas, ele era grego de origem judia e como médico ele foi instalado em um navio para ser um médico de bordo de um dos navios que fazia aquelas incursões ali pelo Velho Mundo, com certeza da Ásia para a Grécia, para Roma, né? Estava ali como médico de bordo. Com certeza, como nos transatlânticos, por exemplo, a gente vai estar fazendo um cruzeiro, tem ali instalado ali um corpo de médicos, né? Para uma emergência, uma eventualidade qualquer, no caso de emergência. Então, numa das suas viagens estava Paulo. E ele, então, se aproxima e observa muito a personalidade de Paulo e começa a perceber. Paulo pregava no navio e Paulo já na condição de cativo, ele acompanha também Paulo. Ele vai fazer um acompanhamento bem próximo, ele se torna um amigo de Paulo, um grande amigo de Paulo. Inclusive, ele cuida de Paulo, ele passa receituários para Paulo, né?
ele vai fazer a companhia de Paulo em diversas viagens, e ele tem uma característica interessante. Na sua simbologia, ele é representado pelo touro. O touro o boi era o animal de maior porte que se dava por sacrifício no templo, por oferenda no templo. É uma coisa muito interessante, né? Porque vivia-se muito dessas oferendas, desses sacrifícios, porque os fariseus transformaram o templo em um determinado comércio, em todos os aspectos, inclusive o do próprio sacrifício como uma obrigação colocada por Moisés. Eles aproveitaram disso e fizeram ali um matadouro no templo. E era algo muito interessante, porque na sala do holocausto, onde eles matavam os animais, o sangue escorria de maneira tal, imagine quanto sacrifício que não era por ali, né? E aquelas carnes não podiam ser comidas, elas tinham que ser queimadas, incineradas. Mas o sangue corria de maneira tal que se tornava fertilizante para o plantio nas proximidades de Jerusalém. Imagina a quantidade de animais que eram. E é obviamente que cada um fazia a oferta de acordo com as suas possibilidades. Então, os ricos mandavam matar o boi, que era maior, porque o pecado, né? Ao bicho maior, o pecado vai ser mais compensado, né? Mas, para todas as incursões ao templo, teria que se fazer uma oferenda. E, por exemplo, quando Jesus é apresentado no templo, os pais de Jesus oferecem um casal de rolinhas. Era o mais barato que tinha. Aí a gente vai compreender a situação financeira de José e de Maria, que eles eram muito simples, muito pobres. Então, eles apresentam o casal de rolinhas, sacrificaram o casal de rolinhas, porque era o que eles tinham em condições para pagar ali, né, a sua oferenda. E a gente vai perceber que realmente tratava-se de gente tão pobre que quando Jesus está sendo gerado e já no processo bem adiantado de gestação, Maria e José têm que ir para Belém para fazer o recenseamento. Eles não tinham condições de pagar uma boa hospedagem. E aí eles vão procurando ali, dentro daquilo que estava mais próximo das condições deles, e de maneira tal que chega um momento que eles nem encontram. Por isso que narra nas Escrituras, né, que não havia lugar para eles nas estalagens. E aí é oferecido a Jesus a estribaria, onde se guardavam os animais. E algo muito interessante, que Jesus nasceu e aí o seu corpo foi depositado na manjedoura, onde colocava o feno, o capim para os bichinhos para comerem, né? A simplicidade daquele, segundo Emmanuel, poderia ter vindo na condição de um príncipe, um dos maiores reinos, mas ele veio na condição humilde, filho de carpinteiro, e se fez também carpinteiro para os homens, né? E ali deitado na manjedoura, na condição simples, segundo a colocação de Mateus, envolto em panos, com muita sensibilidade, envolto em panos, mostrando a fragilidade, né? E como um alimento para os animais, o que simboliza o alimento consubstanciosamente espiritual para fortalecer e revigorar no homem, desde a sua animalidade, a robustez para o seu crescimento e aprimoramento como ser humano. Então, Jesus é um alimento. E outra coisa interessante, né? Eles falam muito enfaticamente do seu nascimento, justamente porque Belém, quando você for buscar a tradução, significa casa do pão. E era onde havia uma panificadora em que se fazia comércio de pão. A panificadora da região era em Belém, por isso chamava Belém, né? Casa do pão. Hoje nós chamamos de padaria, bakery, né? Mas Jesus dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso, Mateus vai mostrando tudo isso, a gente voltando lá em Mateus, fazendo mais um link, porque Lucas também vai fazer essas considerações, e Marcos, para mostrar essa coisa que vem falando, que a gente tem que esmiuçar,
Por isso que a gente tem que estudar o Evangelho assim com mais detalhes, sem pressa. Porque aí a gente vai tirando assim, o substrato das informações, da letra que mata ao espírito que vivifica. Né? Então, a simbologia pelo todo, né? Ele fez uma pesquisa muito profunda dos outros evangelhos, gente, e consultando também os discípulos, né? Aí agora na condição de apóstolos, e algo muito interessante, ele vai estar muito próximo também a Maria, e o seu evangelho é baseado nas memórias de Maria. Porque Maria de Nazaré é um espírito tão grandioso, ela tinha um coração tão devotado ao Pai Celestial, uma certeza tão grande da sua presença e do como ela deveria agir no sentido da renúncia e da aceitação do sacrifício, que ela guardava, olha o que ele narra, ela guardava todas as coisas no seu coração para conferir mais tarde. Então ela foi observando realmente, né, tudo o que foi acontecendo, confirmando, segundo as próprias Escrituras, e Lucas pôde, através das falas de Maria, também confeccionar o seu evangelho. E acompanhando Paulo de Tarso, ele vai perceber a vivência de Paulo e, obviamente, muito convivente ali na comunidade dos discípulos, ele vai escrever os Atos dos Apóstolos. Foi Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. E, inclusive, no seu aspecto muito intelectual, muito elevado, ele achava que tinha que ter uma relevância maior a consideração dos seguidores de Jesus. Porque eles eram chamados de seguidores do caminho. Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, ele dizia o seguinte: se vocês seguem a Jesus para que possa se compreender o que é esse caminho, e é Jesus o Cristo, então por que não darmos um entendimento maior? E ele passou a chamar de cristãos. Foi ele quem trouxe essa ideia de que os seguidores de Jesus deveriam ser chamados de cristãos. Narram outras tradições de que, além de médico, ele era poeta, escritor e pintava com muita maestria, além de tocar vários instrumentos musicais. Que coisa interessante, né? Então, tratava-se de uma pessoa muito, realmente especial mesmo. E o Evangelho ele escreveu, após uma pesquisa bem seletiva, em torno do ano 64 a 65, quer dizer, bem posteriormente, né? Diferente do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos também foi bem mais posterior, porque ele teria que passar pela maturidade, pelo entendimento de muita coisa. E aí nós chegamos no quarto evangelista. Nosso tempo está correndo, né? O quarto evangelista, João. João é um ser muito especial. Ao tempo de Jesus, ele era o mais jovem do grupo dos discípulos. Eles estavam entre 18 e 20 anos de idade naquele tempo. Era um menino em relação aos outros, né? Tanto que Pedro tinha uma preocupação muito grande com ele, o seu irmão Tiago, ele era irmão de Tiago, e eles eram chamados, inclusive, filhos do trovão por Jesus. Barjonas, né? João Barjonas, João, filho do trovão, filho de Jonas. Boanerges, filho do trovão, né? E filho de Jonas ao mesmo tempo. Ele foi evangelista e foi apóstolo. Marcos e Lucas foram apostólicos. Mateus e João foram apóstolos. Eles acompanharam e foram testemunhas oculares de Jesus. E Mateus e João estiveram nos momentos, como a gente comentou aqui, mais particulares com Jesus. Tá? Quando Jesus ia fazer uma determinada cura, e vamos dizer que a casa era pequena, para que não se aglomerasse muito, ele entrava, mas ele chamava João, Pedro e Tiago, para estarem juntos com ele.
Então, a gente vai perceber que tratavam-se também de uma oportunidade que Jesus dava àqueles médiuns para utilizar também os fluidos, né? Que eles poderiam ali, de certa forma, colaborar, e até mesmo para trabalhar mais e mais o aspecto da mediunidade deles, que eles haveriam de exercer. Pedro, por exemplo, tinha uma mediunidade tão extraordinária e foi tão bem desenvolvida que quando ele passava, eles deitavam os enfermos para que, com a sombra, eles fossem curados. Porque quando Pedro ia passando, a sombra de Pedro ia tocando e ia curando. Olha que coisa extraordinária. Tá de arrepiar, não é? Fala a verdade. Agora, a sombra, ela só é projetada por quê? Por que a sombra é projetada? Tem luz. Porque tem que ter a presença de a luz incidindo sobre um corpo sólido, né? E qual era o sol de luz que estava sobre Pedro? Jesus. Por isso que Jesus, Pedro, assim como os discípulos, quando eles faziam uma cura, eles falavam que não era eles que estavam curando, mas era Jesus. Entendeu? Inclusive o próprio Paulo de Tarso, que não foi apóstolo, foi apostólico, convertido, inclusive, né? Nós vamos encontrar no livro Pão Nosso, Linha de Luz, um desses aí. Depois vocês podem pesquisar, chama Mãos Limpas. E o versículo é assim: e Deus, está nos Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, e Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Ou seja, não era Paulo. E Deus, aí a gente vai compreender que é um aspecto da influência espiritual exercida sobre ele através da sua mediunidade, né? Então, ele foi aquele discípulo que esteve presente no momento da crucificação, o único que venceu a pusilanimidade, que todos os outros fugiram, foram covardes, medrosos, né? E ele esteve presente com Maria aos pés da cruz no momento da crucificação. E é a ele que Jesus vai dizer para que tome conta de sua mãe, quando ele vai apresentar Maria como sendo sua mãe e ele representando toda a humanidade. E aí a gente vai compreender que Maria também é a nossa mãe santíssima, humanidade. Quando ele fala assim: filho, eis aí a tua mãe. Ela chorava muito, sofria muito, porque viúva ia ficar desamparada. Ele vai dizer assim: filho, eis aí a tua mãe. Assim como ele fala assim: mulher, eis aí teu filho. E aí no livro Boa Nova a gente vai compreender que ele trabalhou de maneira tal para poder tomar conta dela no futuro, né? Ele tinha um objetivo principal, que era provar a divindade de Jesus. Esse era o objetivo principal. Ele não é sinótico. Ele é canônico, né? Porque os 4 são os evangelhos canônicos, aceitos e mais pesquisados. Embora vocês tenham todo o direito de pesquisar os apócrifos também, porque tem informações preciosas nos outros evangelhos, tá? Ele enfatiza a divindade do Cristo através da ascensão. Então, nós vamos perceber, Mateus vai trazer na condição do homem, e depois ele vai trazer, João vai falar sobre a divindade de Jesus no aspecto da ascensão, que inclusive é ele que vai falar de como Jesus se despede dos discípulos após aquele encontro lá dos 500 da Galileia. Jesus, ele fala que Jesus subiu aos céus, né? Com certeza, foi um processo de levitação e ali ele se desmaterializou. Ele também nos dá uma visão mais pessoal do Messias. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago o Maior. É simbolizado pela águia. Agora, que coisa interessante, né? Quando a gente vai perceber a águia, é aquele animal que tem, assim, aquela visão bem, assim, de distância, né? Consegue avistar uma presa a quilômetros de altitude. Quem já leu aí sobre a águia vai perceber algo muito interessante, né? O que acontece com a águia. Depois de um certo tempo, quando ela atinge os 40 anos de idade, o bico dela já cresceu de maneira tal e curvada que ela já não consegue mais caçar. E as garras cresceram também demasiado e
e como que começa a atrofiar, e ela não consegue mais pegar. Então, ela vai para o alto de uma montanha, e ela, com aquele bico ainda, ela consegue cortar até a raiz das unhas, sangra, né, com certeza, porque ele vai ter um processo de nascimento, e depois ela bate o bico na rocha até arrancar o bico, porque depois ali vai nascer um bico novo, e aí ela vai ter mais um período longo de vida. Então, é algo muito interessante o simbolismo da águia. Nós vamos percebendo que isso aconteceu com ele, porque ele viveu durante 103 anos. Passou uma vida, assim, constante de provas constantes, feitos extraordinários, maravilhosos, mas muitas provas, inclusive, durante a perseguição, ele depois foi exilado para a ilha de Patmos, permanecendo lá por um bom tempo. Foi lá onde ele escreveu, inclusive, o Apocalipse, e 3 cartas apostólicas, né? Cartas com um cunho doutrinário muito interessante. Vocês podem encontrar nas 24 cartas do Evangelho, 21 cartas do Evangelho, 3 de João. 3 foram escritas por João. Ele era um médico de extraordinária beleza, porque ele fazia curas também extraordinárias. Viveu durante todo esse tempo, até o momento em que ele já não conseguia fazer mais discursos, e aí depois ele foi libertado, porque todos os discípulos passaram pelo martírio. E apostólicos também, né? Mas ele passou pelo martírio e saiu ileso. Ele foi cozido durante 3 dias, 3 noites, num caldeirão imenso de azeite. E aí depois, quando eles esperaram esfriar, derramaram o azeite ali, e ele saiu limpando as vestes, falando: a paz Senhor esteja convosco. E aí o que nós vamos fazer com esse homem? Foi feito o martírio, então, o que eles fizeram? Porque pela convivência com ele, houve já uma transformação de maneira tal, mas os soldados tinham que cumprir a determinação de César. Por eles nem sacrificavam, mas o soldado tinha que fazer, né? E aí, então, aquele lá já foi sacrificado, esse aqui é outro. E eles falam para ele: toma um nome diferente, nós vamos pegar um barquinho e te levar para um outro lugar aí. E assim foi o que aconteceu. Depois ele vai para Antioquia, lá para a igreja que ele já havia fundado, e lá permanece. Como ele já não podia, depois de muitos anos, falar, como ele gostava de falar, com aquela eloquência de maneira que ele falava, né? Ele só dizia assim: eles assentavam ele no altar e ia falar: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Então as pessoas iam para lá, assim como muitos iam ver o Chico Xavier só para beijar a mão dele, tem pessoas que iam lá só para ver João falar isso. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Era porque ele tinha condição de morrer de novo, de morte natural, né? E por volta do ano 94 foi o seu desencarne. Um dos mais lúcidos apóstolos de Jesus, na condição de aluno, de discípulo, um dos mais lúcidos. Algo muito interessante. Quando, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que, para a codificação kardeciana, foi convocado um dos discípulos mais lúcidos para a codificação. Então, aí nós vamos ver que é preciso que ele fique até que eu volte. Então, Jesus teve que voltar várias vezes. Não tem que falar: Jesus vai voltar. Ele tem que voltar mesmo. Mas voltar no sentido espiritual de revescência, daquilo que muitas vezes amornou, esfriou e, vamos dizer, quase que morreu. Então, ele vem e ressurge na figura de Francisco de Assis, no século XII, na Hungria, e depois como Allan Kardec, em 1857, com ali a primeira obra pronta daquilo que viesse compreender os ensinamentos de Jesus e acrescentar ainda muito mais. Coisa extraordinária, né? Nosso tempo termina, né? Por aqui. A gente agradece
a presença de vocês e a paciência, porque quando são informações assim, muito históricas, e antes de a gente citar a nossa fala desses 5 minutinhos, a gente vai trazer alguma coisa curiosa. Não está como narrativa doutrinária, são apenas tradições do mundo espiritual, o que aconteceu com os apóstolos de Jesus. Para a gente ter uma ideia do que aconteceu com eles. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Inclusive, ele estava fugindo de Roma, quando ele tem uma visão de Jesus, dizendo para que ele voltasse. E ele entendeu que era voltar para o sacrifício, que aquele era o momento, então. Porque ele vivia fugindo para se preservar, para dar continuidade e curva a igreja. Mas quando ele entende, não chegou o seu momento, ele volta para o sacrifício. Então, eles vão crucificá-lo de forma alguma, não como meu Senhor. Como meu Senhor, não. E a cruz, naquela época, as portas eram fechadas apenas para que animais não entrassem. Ele não tinha muita preocupação com ladrões, até porque muitas casas eram muito simples, né? Então, eles tinham uma travelazinha que era girada colocava ali dentro um instrumento parecendo com uma cruz e era uma chave, fechava. Naquela tramela e o animal não entrava, mais para aquilo. Então, a cruz de Jesus é o símbolo da chave que abre os caminhos para o céu, para a ascensão do Espírito. A cruz de Pedro é a chave que faz a libertação dos atavismos da terra. Então, é algo muito interessante. E aí Jesus vai falar para ele assim, em determinado momento, né? Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Porque Pedro, ele simboliza muito de nós, né? Aquele temperamento muito vulnerável até um certo ponto, que depois modifica. Simão, o cananeu, foi cerrado vivo. Só para a gente entender que todos eles passaram por um processo bem complicado. Tomé, o que tinha muita dúvida, foi trespassado a flechada. Eles amarravam o indivíduo no tronco e faziam tiro ao alvo, né? Barnabé foi queimado vivo na ilha de Chipre. Bartolomeu foi esfolado vivo. Então, eles arrancavam a pele do indivíduo, né? Iam esfolando até sangramento e todo o processo de dor até o desencarne. Felipe foi ligado a uma cruz invertida. Então, um suplício muito grande, com certeza. Muito sofrimento, né? Imagine dias e dias naquela posição que eles ficavam, né? Até chegar na sexta-feira, quando eles quebravam as pernas para que o indivíduo morresse mais rápido. Tiago, Tiago maior, irmão de João, e esse foi o primeiro, né? Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa no ano 42 de Cristo. Tiago menor foi precipitado do terraço do templo, lá no pináculo do templo, que aparece na parábola, que foi oferecido a Jesus, e era um dos 3 pináculos do templo. Só que quando eles perceberam que ele estava indo ofegante, aí eles esmagaram a cabeça dele a pauladas. Tá? João saiu ileso do martírio. Judas Iscariotes enforcou-se, né, no processo de arrependimento. Judas Tadeu morreu a golpes de acha. A acha é uma arma parecendo uma faca, parecendo um facão. Então eles foram desossando o indivíduo vivo. Né? Mateus foi apunhalado pelas costas. Lucas e Marcos, evangelistas, não têm notícias do processo de desencarne deles. Matias, o substituto de Judas, morreu lapidado, ou seja, foi apedrejado. E Paulo foi decapitado. Então, nós percebemos assim, quando a gente fala dos 4 evangelistas, na realidade, todos os discípulos de Jesus foram evangelistas. Porque eles foram as falas da vida de Jesus, como o próprio Pedro apresenta, né? Paulo como as cartas vivas do Cristo. Ou seja, aqueles que vivenciaram os ensinamentos do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, muita paz e alegria, e até uma